Olá, boa noite, estamos aqui no Replay, agora sim, agora tudo tranquilo, tudo ok, aqui no nosso Replay de toda segunda-feira, numa parceria entre o nosso canal do YouTube Replay com o Tony Souza e o site Miséria, principal site de notícias do interior do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Então acessa miséria.com.br, informações de vários setores, você fica sabendo no site Miséria. Quer também ficar bem informado sobre o futebol cearense? A gente aqui no Replay está sempre destacando o nosso futebol com ênfase maior para o interior, né? Mas você quer saber de tudo, da atualidade do futebol cearense? Rádio Torcida K. Tem um aplicativo próprio, tem também o Rádio Torcida K no Rádiosnet. E ainda tem Torcida K em várias plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no site, tá bom? Torcida K, um abraço aos amigos do Torcida K, Caio César, Rodrigo, aquela galera toda lá da Torcida K, tá bom? Bem, vamos falar, olha, tem muita coisa do programa de hoje. Vamos falar sobre os planejamentos das equipes do Cariri. Para a Série B, tem Guarani, Barbalha e Cariri. Inclusive, Barbalha já está perdendo jogador para o Cariri. Você vai saber daqui a pouquinho. Como é que está o planejamento do Leão do Mercado? Vai saber também aqui. Nós vamos falar também sobre o time de casa, que era para ter se apresentado hoje e não se apresentou. Por que isso aconteceu? Daqui a pouco o diretor executivo de casa, Fabiano Rodrigues, vai falar o que houve, que o pessoal não se apresentou hoje no Verdão do Cariri. Também vamos falar sobre o time do Crato, que está de olho na Série D do Campeonato Brasileiro e já tem data marcada, jogadores contratados. O presidente está fazendo um mistério danado quanto ao time que está sendo montado pela equipe do Azulão da Princesa, que vai jogar Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o Estádio Romeirão, mostrar imagens aqui aéreas e internas do Estádio Romeirão. Vamos falar ainda sobre a inauguração do Romeirão. Saiu hoje à tarde a inauguração, a definição de quem vai fazer parte dessa festa de inauguração do Estádio Romeirão, inclusive com data marcada. Se liga aí, porque antes a gente quer dar o boa noite ao nosso convidado de hoje, é o novo presidente do Leão do Mercado, ele que tem um mandato até o dia 22, aliás, até o mês de julho de 2022. É o Marciano Custódio que está aqui com a gente pela primeira vez aqui no programa. Marciano, prazer te receber aqui no programa Replay. Você que fica para um mandato tampão, é isso, Marciano? Fica até julho de 2022. Boa noite. Boa noite, Tony Souza. Boa noite aos amigos aqui no estúdio. Boa noite aos espectadores do programa Replay, né, no YouTube. E boa noite, principalmente a nossa torcida do Leão do Mercado. Exatamente, a gente vai fazer um mandato, né, complementação do mandato até o dia 31 de julho, né? Então o presidente renunciou enquanto eu estava de férias e recebeu esse convite, né, pelos conselheiros do clube para assumir e encarar essa difícil missão aí que é essa Série B de 2022, acho que é a mais difícil de todos os tempos, né? Então, todo o Campeonato Cearense, você está no mandato do Guarani, podendo concorrer a uma reeleição. Exatamente, a gente vai complementar esse mandato e ao final do mandato, que é a eleição geral, né, a gente vai analisar a possibilidade de se reeleger juntamente com o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, né, a nova eleição geral. Uhum. Galera, inclusive a gente vai daqui a pouco mostrar, porque é o seguinte, o time do Guarani, o Marciano, já lançou ali um escudo, um novo escudo para o time do Guarani e deu uma repercussão danada. A gente fez uma enquete, inclusive torcedores enviaram sugestões de um novo escudo para o time do Guarani. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o presidente rubro-negro sobre essa situação, como é que fica e você vai poder participar. Inclusive, se você está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal no YouTube, tá bom? Deixa o teu like, dá a tua curtida, compartilha com a galera, avisa, o Replay já começou, já estamos no ar. Avisa a galera que já começou o programa, a gente começou um pouquinho além das 7h30, mas estamos aqui no ar e vamos destacar muita coisa para você. Inclusive, eu quero ouvir a galera que participa aqui do programa, tá bom? Você pode mandar o chat e pode mandar também mensagem através do WhatsApp. O nosso WhatsApp, que inclusive está aqui na tela, tá certo? Deixa eu ver aqui, é aqui, né? O WhatsApp aqui na tela é o 997248778, tá bom? Guto, depois dá uma olhadinha só no nosso retorno aqui, meu parceiro. 997248778, tá ok? É o nosso WhatsApp. E você vai poder mandar uma mensagem aqui, eu peço que seja uma mensagem curta, para a gente poder viabilizar, colocar aqui no ar, para a gente ouvir a galera e também que a galera seja comedida, porque eu já recebi tanta mensagem aqui
sobre essa questão da inauguração da Arena Romeirão, né? A gente já fez algumas imagens, vou mostrar daqui a pouco imagens do Romeirão, mas há uma expectativa muito grande do torcedor de quando o Romeirão será inaugurado, de quem vai vir para esse jogo festivo do Romeirão. O fato é que a gente acabou pegando hoje uma matéria do nosso querido Mário Kempis. Nós temos inclusive imagem aí do blog do Mário Kempis, porque ele postou lá no Instagram dele também, tem um blog, mas também tem um Instagram, e o Mário Kempis noticiando exatamente isso, de que foi definido hoje à tarde a inauguração do estádio Romeirão. E aí ele destaca aí, ó, a Arena Romeirão será inaugurada com o jogo entre combinados de Ceará e Fortaleza contra a seleção do Cariri. E segundo as informações do blog do Mário Kempis, essa definição surgiu a partir de reunião entre o governador Camilo Santana, o vice-presidente da Federação Cearense de Futebol e os presidentes de Ceará e Fortaleza, ou seja, o Robson de Castro e o Marcelo Paes, né? Teria sido uma definição após uma reunião ocorrida hoje à tarde para poder dar essa definição aí do jogo combinado entre Ceará e Fortaleza e uma seleção do Cariri. E aí surgiram, tá, inclusive fotos aí do governador ao lado dos presidentes de Ceará e Fortaleza. E assim, a repercussão nas redes sociais aqui no Cariri, pelo menos até o momento, não anda positiva. A gente vem observando que o pessoal está chiando. Inclusive, a gente colocou no nosso Instagram, você pode, inclusive, ir lá no Instagram, segue a gente também no Instagram, no Replay com Tony Souza. A gente está lá com a enquete que a gente colocou exatamente para perguntar ao torcedor. E aí, torcedor, você gostou dessa ideia? Por enquanto, deixa eu ver aqui, abrir aqui rapidinho, por enquanto está dando 73% dos votos que não gostaram e 27% da galera que gostou. E aí temos várias mensagens, pessoal indo também no feed e deixando o recado, pessoal mandando mensagens aqui sobre essa situação. Então, o torcedor está querendo mandar mensagem para a gente colocar aqui, mandar um áudio curto, só dizendo sua opinião, se é a favor ou contra, o que é que você acha melhor. Então, acharia melhor para a inauguração. Então, pode mandar para o 997 24 8778, tá certo? E aí, muitas reclamações, pessoal meio que chiando. Deixa eu só ler aqui alguns recados. O Levi está dizendo aqui, nada a ver, faz um master de Casa e Guarani com jogadores que fazem parte da história do clube, né? Para o Levi seria melhor. Aqui o Emerson Tenório, não precisamos de Ceará e Fortaleza. Camilo, temos times e torcida no Cariri, mas obrigado mesmo assim as atenções. Agora ficam voltados para a estreia de Casa na Série D. Está aqui dizendo. Tem aqui um Instagram aqui ligado ao Icasa, né, dizendo que a Arena é nossa região, valorização para os times daqui. Deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui. Cadê aqui? Aí Ceará e Fortaleza são do estado, mas no Cariri temos times e estádio que é da região. Diz aqui o Fredson Lobo, né? Deixa eu ver aqui. 1000 vezes melhor a seleção feminina, galera aqui no Gol Botões, a galera também que está sempre acompanhando aqui a gente. Cadê aqui? Infelizmente, cadê aqui? Péssima escolha, não motiva ninguém a ir. Muito melhor trazer o clássico. Está dizendo aqui o Matheus. Seria melhor, cadê aqui, rapaz? Icasa e Guarani, né? Tá aqui o Fred. Será em Fortaleza? Tem que ser Icasa e Guarani, mas falta força política na região. Os dirigentes dos nossos clubes também são muito fracos, enfim. Acabou caindo também para os dirigentes aqui dos nossos clubes. Enfim, muita gente comentando e a galera sem gostar, queria, a grande maioria de mensagens que a gente recebeu, falando que seria melhor Icasa e Guarani. O Evaldo, por exemplo, é para ser Icasa e Guarani. Está dizendo aqui o Evaldo também. Muita gente, psicólogo Genildo também colocando aqui, melhor seria nossa Icasa e Guarani. Enfim, muita gente. Guilherme também, seria melhor Icasa e Guarani, prefiro Icasa e Guarani. A galera é realmente a favor de Icasa e Guarani. E muitas mensagens que a gente recebeu, o pessoal falando também Icasa e Guarani Master. Pessoal querendo ver ídolos do passado. Júnior Xuxa, Alcimar, Pantico, Lamar.
como é que pode ser, o Djalma, Cristóvão, Bujica, Alain, João Neto, Nicásio, enfim, tanta gente que passou aqui no nosso futebol que poderia participar. Muita gente realmente mandando mensagem. Marciano, em algum momento você, como presidente do Guarani, ou alguém da diretoria do Guarani, até mesmo antes de você assumir, até porque a sua eleição foi recente, vocês em algum momento foram ouvidos quanto a essa questão do estádio, da participação do Guarani na inauguração, Marciano? Tony, de forma alguma, até encontrei com o presidente de casa, né, na reunião com o secretário de esporte de Juazeiro do Norte, e a gente estava com a ideia de que seria realmente Casa Guarani. Eu já ia começar a conversar sobre a possibilidade desse confronto, né? E inclusive do Master, que a gente acha que seria mais próprio para o momento. Até né? porque o Guarani ainda está montando planejamento para montar o time para a segundona, né? Sim, a gente ainda não tem um elenco para a competição da Série B, então a gente sabe que Casa Guarani tem muita história na cidade, no próprio estádio Romeirão, então a gente acredita que o mais adequado seria, de fato, o Casa Guarani, né, no sentido do Master, né, porque seria até mais fácil de montar as equipes. Né, mas de forma alguma a gente foi contactado pelo governo do estado, né, pela Secretaria de Esporte do estado, e a gente acredita que isso é uma decisão política, né, foge totalmente de uma decisão do clube aqui da região, mas acho que faltou um pouco de bom senso, né, para as autoridades nesse momento tão importante da cidade de Juazeiro do Norte, né, a reinauguração do maior palco de futebol na cidade. Então deixar um pouco em destaque mais os clubes da capital, acho que foi um pouco de falta de sensibilidade pelos gestores do estado. A gente não pode negar a importância do Romeirão, que vai se transformar um dos maiores palcos do interior do Brasil, né? Um estádio realmente com mais de 17.700 torcedores, quando tiver com todas as cadeiras, tudo direitinho, são mais de 17.700, pouco mais, 17.700 torcedores, e a gente não pode jamais deixar de valorizar esse grande equipamento. Mas realmente não pegou bem essa história de combinado Ceará e Fortaleza e uma seleção do Cariri, até porque, que seleção do Cariri é essa, né? A gente sabe que temos muitos jogadores, mas quem vai montar esse time? Diretorias dos clubes aqui não foram procurados, então está uma coisa meio em aberto, falta até um pouco melhor ser explicado. Vamos ver aqui algumas mensagens aqui, meu querido Kleber, galera que está aqui com a gente, também deixando boa noite aqui, o Gilberto Santana deixando boa noite, Márcio Torres também deixando boa noite, Júlio César, Stab Gamer também por aqui, Plácido Anjo, boa noite a todos, ligados ao programa direto de Teresina, no Piauí, um abraço para o Plácido lá em Teresina, no Piauí, Carlos Levi também deixando boa noite, Eduardo, nada a ver Ceará e Fortaleza aqui, é Verdão contra Leão do Mercado, diz o Eduardo Alves. Thaleson Torres, é claro que uma arena tão moderna merecia um jogo de inauguração à altura. Infelizmente já foi decidido, diz o Thaleson Torres. A arena do Cariri, viu, senhor? Não da capital, tá aqui o Eduardo, na bronca. Lucas Gomes, boa noite, Tony. Estou aqui na roça de Caririaçu, estou trabalhando aqui no sítio de Caririaçu. Trabalhando à noite, Lucas. Valeu, um abraço aí. Lá em Caririaçu, Davi de Có. Brasil e Argentina estava bom, aí, tá querendo pouca coisa não. O Brasil não tinha condição, né? Talvez, de repente, o Master pudesse ser, mas eu não tive conhecimento que tentaram o Master, não. Marcões Barbosa, deixando boa noite aqui, um abraço para ele. Cadê aqui? O professor Thaleson, boa noite, desejo muito que os times do Cariri tenham êxito nessa segunda divisão. Márcio de Souza Coimbra também deixando aqui o boa noite, que subam 2 times daqui, né? Tomara realmente que subam 2 times daqui. A gente fica aí nessa situação. Muitos torcedores, inclusive, se você quiser mandar um áudio, 997248778. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode mandar um áudio também aqui, deixando a sua opinião. Tem um áudio aí, o Levi, se não me engano é o Levi, mandou um áudio aqui falando sobre a opinião dele, essa questão de ter um combinado de Ceará e Fortaleza contra a seleção do Cariri na inauguração. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira, hein? Dia 28 de março, marcada aí a inauguração do estádio Romeirão, segundo informação lá do nosso querido Mário Kempis, lá no blog do Kempis. Vamos ouvir aí o que falou o Levi, ouvinte nosso, aliás, telespectador aqui do YouTube do canal Replay com Tony Som. Vamos ouvir aí, Kleber. Um jogo master de jogador que não joga mais, estão parados, aposentado de Casa Guarani, seria muito melhor para esse Ceará e Fortaleza. Nada a ver, rapaz.
Deu para ouvir aí, baixinho. Quando for gravar o pessoal, grava um pouquinho mais alto, tá, gente? Mas não gostou muito também não. O Levi, cadê aqui o Davi de Costa? Será que vai ter o jogo da Série A em Juazeiro? Acredito que sim, viu, Davi? A gente tem informação de bastidores que há a expectativa de ter jogos da Série A, inclusive de Ceará e Fortaleza, do Campeonato Brasileiro, aqui no Romeirão, que seria uma outra situação, né? Aí é diferente, é campeonato mesmo, já valendo. Tony, finalmente com a situação do Icasa no Cearense 2022. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Verdão, viu, Júlio César? Daqui a pouquinho. Cadê as imagens da Arena são de hoje? Desse fim de semana, viu, Tassi? Daqui a pouquinho a gente vai colocar as imagens deste fim de semana. Genilson, ele diz, até a final da CA Júnior seria melhor para a inauguração que esses que estão querendo. Não gostou nada do combinado Ceará Fortaleza, o Genilson. Tony, como faz para gravar áudio no seu programa? Manda para o WhatsApp. Tá aqui o WhatsApp da tela, viu, o Lucas? 997248778. Pode mandar a sua opinião. Você que está acompanhando aqui a gente, daqui a pouco vamos falar de Casa, Barbalha, Crato, Cariri, que estão também se preparando. Marciano, e esse time do Guarani? O nome de bastidores, antes de você assumir, era o Lamar. E hoje, qual é o nome que... O Lamar continua sendo uma prioridade ou tem um outro nome aí que pode aparecer como técnico do time do Guarani para essa Série B do Cearense, Marciano? Exatamente. O Lamar foi um nome que já vinha sendo trabalhado, né, pela junta de administração, que foi formada entre esse período da renúncia e a minha posse, né, a minha eleição, no caso. Até pelo que ele foi campeão da Série C, ídolo como jogador, acabou também fazendo destaque aí como técnico, né? Sim. Então, assim, acaba tendo uma moral. A lembrança recente do torcedor é do Lamar, campeão cearense da Série C. Né? Claro, não tem como fugir dessa imagem, né? O acesso, a volta para a Série B, o treinador que estava no comando era o Lamar. Então, tudo leva a gente a crer que ele possa dar continuidade no bom trabalho e também levar o Guarani da B para a Série A. Então, as conversas já começaram desde antes da minha eleição e a gente entendeu que realmente o nome dele é muito importante dentro do clube, né? Tem credibilidade da diretoria, dos conselheiros, porém existe uma implicação, né? Um impedimento que ele está nativa, né? Está trabalhando no Nacional de Patos, Campeonato Paraibano. Fazendo um excelente trabalho lá, ele está na vice-colocação, ele é o vice-líder do grupo, né? E provavelmente ele também se classifica para as fases de mata-mata. Então isso aí a gente está analisando com muita cautela, porque o planejamento, né, os trabalhos do Guarani precisam ser iniciados para a gente não começar a pré-temporada muito em cima do início do campeonato. Então a gente está muito atento a essa situação para que o Guarani não saia prejudicado nessa situação. Quem é outro nome? Não, eu ainda não posso falar, porque a gente trabalha o plano B. A prioridade é o Lamar, né? Como eu já conversei com ele, entrei em contato com ele disse que tem também interesse no Guarani de retornar, e o Guarani também já demonstrou interesse nele. Então, só trabalharemos o plano B, caso seja realmente inviável a vinda dele para o Guarani. E referente ao elenco, como é que está essa formação do elenco, essa contratação? Sim, a gente vai aguardar um pouco, né, essa definição do treinador nos próximos dias, que é importante o treinador estar participando da formação do elenco. Ele tem jogadores da confiança dele, que eu acredito que é muito importante o treinador fazer parte da formação do elenco, né, e dar o seu aval com os jogadores que vão vir. Então a gente ainda está esperando até os 45 do segundo tempo para começar de fato a montagem do elenco. Então, assim que definir a situação do treinador, é que a gente vai começar a trabalhar essa questão do elenco, né, dos jogadores e da comissão técnica. O Guarani vai montar um time para buscar subir realmente? Você acha que hoje tem condição? Diante do panorama que você vem analisando dos times da Série B, Marciano? Essa Série B vai ser pesadíssima, né? Tem equipes bem financeiramente, né? Eu acho que vai ser até bem mais valorizado financeiramente que a primeira divisão. Com certeza, com certeza. Tem equipes que estão na Série C do Brasileiro, né? E equipes que têm um caixa, vamos dizer assim, bem recheado para fazer as contratações que quiser, né? Com treinadores consagrados no futebol cearense. Então, não vão montar elencos fracos, né? Vamos montar elencos fortes. Eu acredito que todos querem voltar para a Série A logo, né?
por questões das vagas de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, né? A importância de estar na Série A, a gente vê que o Icasa foi para o Campeonato Brasileiro, o Crato, porque estão na Série A, né? Então, todos querem essas duas vagas e é pouca vaga para muito time bom. Você está sentindo essa dificuldade também que os outros times falam? Por exemplo, a gente fala com o pessoal do Cariri, que inclusive é dado como time que tem um poder aquisitivo bom. O próprio Icasa vem tendo dificuldades referente à valorização do futebol cearense na Série B. Então o Icasa vem tentando jogadores aqui do estado, mas tendo essa dificuldade por conta da concorrência da Série B. Vocês estão tendo essa dificuldade também no Guarani? Inicialmente ainda não entrei em contato com pessoas do futebol, né? Eu tô praticamente trabalhando a parte burocrática do clube, né? Uhum. Só tem uma semana que eu fui eleito e já comecei a correr atrás da questão burocrática, né? Documentos, ata de posse. Então essa questão está um pouco um entrave dentro do Guarani. Mas nos bastidores a gente já trabalha também todos os nomes que a gente quer montar no elenco. Então a gente não quer montar um elenco para participar, a gente quer montar um elenco para subir, né? A gente sabe que tem 5 vagas para passar para a primeira fase, né? Para a segunda fase no caso, e aí a gente vai brigar por essas 5 vagas inicialmente, depois as 2 do acesso à Série A. E essa história de mudar o escudo do Guarani, como foi que surgiu, Marciano? Pois é, a gente já tem essa ideia de muitos torcedores que vinham conversando sobre essa possibilidade e a gente decidiu lançar antes, né, antes do campeonato, já para lançar um pouco o nome do Guarani também, colocar o nome do Guarani na mídia novamente, ver a receptividade do torcedor, né, dos conselheiros. De início, o Conselho Deliberativo, os conselheiros que participaram da eleição acharam interessante, meio receoso por questão da tradição do clube, mas foi bom porque botou na mídia, a gente vai trabalhar essa ideia, né, já temos algumas pesquisas que indicaram, acho que 50% a favor, 50% contra, metade gostou, metade não gostou, metade quer que fique o tradicional. Então, geralmente, essas coisas que mexem com a tradição do clube causam polêmica, né? Uhum. Então a gente vai com cautela também, já não vai lançar de imediato no Inclusive uniforme. Esse escudo que está aparecendo aí é o escudo que vocês acabaram colocando aí como um provável escudo. É uma proposta, né? Uma proposta que a gente não quis fugir das características do escudo original, né? Do escudo atual, que é o leão amarelo, que é as iniciais do clube. A gente pediu para acrescentar o ano, né? Para mostrar a tradição do clube. E o tradicional vermelho e preto, no caso seria listrado, mas foi agora dividido ao meio para dar um efeito diferente. Mas é só uma proposta, né? Nada oficial ainda, que a gente ainda tem que mandar para a Federação Cearense, e talvez a gente faça alguma campanha no sentido de uma escolha de alguns escudos. Uhum. Participar o torcedor mais dentro do clube, né? Trazer Mas essa Série B joga com o escudo atual mesmo? O atual. Essa Série B a gente já está confeccionando material com o escudo atual e aos poucos a gente vai fazer a transição. Se a torcida abraçar o projeto do escudo novo, a gente faz a transição aos poucos. Até porque eu ainda tenho outra eleição para me manter no cargo e talvez o próximo presidente decida manter o escudo atual. Então, a gente fez uma enquete, essa enquete que nós fizemos deu 53% contrários, pessoas que queriam a manutenção, acharam melhor o escudo atual do que o novo escudo. Mas nós recebemos, durante a semana, muita gente mandando escudos. A gente agradece demais o pessoal que acompanha a gente no Instagram. Por isso que eu convido você a nos acompanhar aqui no canal no YouTube, se inscreve aqui no YouTube, dá sempre a tua curtida, o teu like, que é importante demais para impulsionar aqui as nossas postagens. Compartilha com a galera sempre que você gostar também de um vídeo nosso, mas também segue a gente lá no Instagram, porque lá no Instagram a gente coloca muita coisa que nem sempre a gente coloca aqui, como por exemplo os escudos que nós recebemos, as sugestões de escudos de torcedores. Vamos colocar aqui alguns desses escudos que nós recebemos, Kleber. A gente vai colocar, você já vai vendo aí os escudos, tá certo? São escudos que a galera saiu mandando, né? E a gente acabou tendo que e a gente foi colocando a postagem, pessoal vendo se gostava, tá certo? Pode ir passando, viu, Kleber? Se confessa aqui, eu até peço perdão ao pessoal, que eu deveria ter anotado aqui
os nomes das pessoas que mandaram os escudos e eu, infelizmente, acabei não trazendo para cá. A gente, na postagem durante o Instagram, a gente está colocando. Esse escudo aí foi o que mais recebeu mensagens positivas. Este escudo aí, que agora me falha a memória de quem é, que é com as letras aí, né, GEC, de Guarani Esporte Clube. Né? E aí a gente está vendo o pessoal também preservando o leão, muitos pessoal colocando destaque realmente para o rubro-negro, né? E a gente, a cada vez que a gente recebia um escudo, a gente foi colocando lá no Instagram, nos stories do Instagram. Vou até depois colocar no feed, porque aí ficam essas fotos que o stories, depois de 24 horas, vai saindo. E aí depois a gente vai colocar no feed e deixar lá à disposição para a galera até comentar se quiser. Chegou a acompanhar, presidente? Aí o cara já mandou, foi a camisa, ainda com a Nike aí patrocinando, viu? Pesado. Já mandou a camisa com o escudo e tudo. Presidente, chegou a acompanhar essas postagens da galera aí no Instagram que a gente foi colocando também? Se a Nike patrocinasse o Guarani, eu trocava para aquele na hora. Né? A gente acompanhou, a gente tem acompanhado, o pessoal que está administrando o Instagram está sempre nos passando, né? Printa e manda para a gente. A gente acha importante. É importante a participação do torcedor, né? Pessoas que trabalham com essa questão de design, né? E assim, o Guarani tem que estar na mídia também, né? Acho que passou muito tempo em silêncio, o torcedor querendo notícia. Então, acho que para uma primeira repercussão, acho que foi interessante. Né? Vamos trabalhar mais a ideia depois, porque a prioridade agora é o elenco. Então, não descarta a possibilidade da diretoria fazer aí, sei lá, uma espécie de concurso, alguma coisa, para movimentar o torcedor e escolher esse possível novo escudo. Claro. Isso não descarta? Não, a gente não descarta. Tem que conversar com os conselheiros, porque, como eu falei, mexe com a tradição do clube, o escudo, né, de muitos anos. Então tem muitas pessoas, muitos torcedores que têm muita identificação com esse escudo. Então a gente tem que trabalhar essa ideia com cautela e participando do torcedor, né, e principalmente nossos conselheiros do clube, para que no resultado final agrade a todos. Tá, beleza. Então tá aí, torcedor, fique esperto, a qualquer momento pode surgir alguma novidade aí do Instagram do Guarani. O Instagram do Guarani, tá com o Instagram novo? Teve um problema no antigo? Foi isso, Marciano? Sim, teve um problema no antigo, né? Ele estava vinculado à conta do ex-presidente, não conseguiram desvincular, então, para não ter problema com negócio de acesso, questão de acesso, né, de conta, o outro Instagram foi apagado, né? Não sei se estão tentando recuperar, né? E aí a gente já tinha um Instagram na época que eu fui presidente. @ Guarani de Juazeiro e o traço, underline, né? Que é o tracinho. Então, Guarani de Juazeiro, underline. Guarani de Juazeiro, underline, que é o tracinho embaixo. E ele está, inclusive, com os 2 escudos, não é isso? Sim, está com 2 escudos, porque a gente não deixou de trabalhar o escudo antigo. A gente está fazendo essa transição, vendo como é que o torcedor reage, se realmente abraça a ideia do novo escudo e se o escudo novo pegar, a gente começa a trabalhar eles. Vamos tentar fazer no material da base, né? Que é uma coisa mais acessível para a gente trabalhar e depois a gente vê o resultado final. Primeira, a galera tá aí acompanhando aqui a gente, manda um abraço ao nosso querido Adenilton Guerreiro, torcedor do Leão do Mercado, também aqui acompanhando a gente. Deixa eu me ver aqui, rapaz, cadê aqui? Tem um Alencar de Hortolândia, São Paulo, também está aqui acompanhando a gente, mandando um abraço a todos aqui de Juazeiro do Norte. Daqui a pouco a gente vai ouvir alguns áudios da galera que está mandando opinião sobre essa questão da inauguração do estádio Romeirão. A galera está a favor, está contra esse negócio de combinado Ceará e Fortaleza e uma seleção do Cariri. Como a gente está falando do Guarani, deixa eu falar de um parceiro do Guarani, gente, um parceiro que é do Leão do Mercado, estava no ano passado e vai estar também este ano. Inclusive dá um sabor especial, porque segunda-feira a gente lembra de pizza, né? Sempre é bom comer uma boa pizza, por que não? Então você se liga no sabor, a imagem às vezes fala tudo, e a imagem, olha que imagem bonita, que imagem bacana, já deixa a pessoa aí com, como é que eu posso dizer, com água na boca, né? Então aproveite aí. Pizzaria e hamburgueria do nosso querido Uval, que fica ali na Avenida Carlos Cruz com Todos os Santos.
tá certo? A galera com certeza está lá assistindo agora e saboreando uma excelente pizza, um hambúrguer. Tem um cardápio bastante variado lá na pizzaria e hamburgueria Uval. Você também pode pedir para deixar em casa, é o delivery, é o Disque Pizza, é o 988429514, na sua tela aí, telefone WhatsApp 988429514, 988429514, as melhores pizzas e os melhores hambúrgueres do Juazeiro do Norte, você encontra na pizzaria e hamburgueria Uval. E na quarta-feira, hoje está tendo lá, você pode tanto comer lá como também receber em casa. Amanhã é folga, terça-feira é dia de folga, mas na quarta-feira tem promoção e lá tem a compra da pizza G, GG e Extra GG, você acaba ganhando um refrigerante grátis. Promoção de toda quarta-feira da pizzaria e hamburgueria Uval, tá? GGG Extra GG, tá ok? Você ganha um refrigerante grátis, tá na tela aí o telefone, o WhatsApp 988429514, o Uval que é parceiro do Guarani de Juazeiro, hein, presidente? É isso aí, Tony. Semana passada eu conheci, fui lá visitá-lo, ele não sabia que eu era o presidente, né? O atendimento super atencioso. Não pode nem dizer que atendeu bem porque era presidente. Não sabia. Eu digo, eu não vou ele dizer... é torcedor do Leão do Mercado. Torcedor, eu cheguei lá, é maravilha a comida dele, atendimento 100%. No final eu disse, tudo bom? Agradecer o seu patrocínio no nosso clube. Você assistiu, eu sou o presidente do Guarani. Inclusive, deixa eu mandar um abraço pro Foquinha, rapaz. Foquinha sempre está lá, também torcedor rubro-negro, está sempre acompanhando a gente. Mandar um abraço aqui pro nosso querido Foquinha. Olha, depois do que a gente for pro nosso bloco, a gente vai trazer as opiniões da galera. Se você quer mandar a sua opinião, você gostou ou não dessa história de combinado Ceará e Fortaleza e contra a seleção do Cariri? Você gostou? Ou queria muita gente mandando mensagem querendo de casa e Guarani? Manda para o nosso WhatsApp, tá aqui na tela. DDD 88-99724-8778, é o nosso WhatsApp. Inclusive, fica à vontade para mandar um Pix também, se você quiser, viu? Apoia o nosso trabalho, manda um Pix, 99724-8778, mas manda um áudio para a gente. Cuidado da galera, tem uma galera que às vezes se altera, manda uma palavra mais calma, moçada. Só uma mensagenzinha mesmo, dá a tua opinião, a favor ou contra, eu preferi Casa e Guarani. Tem muita gente mandando mensagem. Moisés Rolim, parabéns, Tony. Eita, pulou do Moisés Rolim. Vamos aqui. Samuel Quadros deixando boa noite ao novo presidente aqui do Guarani. Tem alguma mensagem para cima dessa do Samuel? Não, é o próprio Samuel falando aqui. Deixando boa noite para o Marciano. Fica a minha decepção com a inauguração da Arena Romeirão. Abraço para vocês. Ele não gostou, o Samuel. Felipe deixando boa noite. Grande abraço aí. Serginho, bom trabalho, presidente do Guarani. Espero que dê tudo certo. Grande Serginho, um abraço para ele. Rochélio também deixando aqui um abraço. Moisés dizendo, cadê? Queria decidir o que é melhor. Não, acho que é outra coisa. Sobe mais um pouco. Aqui. Parabéns, Tony, pelo excelente trabalho, juntamente com todos. Fazer o replay, né? Aí ele fala alguma outra coisa aqui, fazer clássico e casa e Guarani, já que não tiveram competência de trazer a seleção masculina e feminina ou o clube renomado do país. Então, para ele seria Icasa e Guarani. Boa noite, reclama aqui da inauguração do Romeirão, pessoas que desconhecem da realidade da nossa região decidindo por nós. É a mesma coisa de alguns engravatados. O nosso querido Moisés Rolim, né? Isso acho que é reclamando por conta de que na reunião que decidiu, estava lá o presidente de Ceará e Fortaleza, e não tinha ninguém aqui dos clubes do Cariri. Gilberto Santana, nada bem se combinado dos times da capital, seria melhor ser o clássico da cidade, Icasa e Guarani. Olha o Davi dizendo, contrato luva de pedreiro para o Guarani. Rapaz, esse moleque está fazendo sucesso danado no Instagram, né? Pelo menos para a bola parada ele é ótimo. Não sei com a bola rolando, mas a bola parada ele faz a festa. Pelo menos marketing, né? É verdade. Marketing é bom. Tem informações de número de contratados no Icasa, daqui a pouco o Fabiano Rodrigues fala aqui com a gente, tá bom? Meu querido Thalisson, um abraço para você. Lucas, completo 26 anos, dia 1º. Lucas Gomes Silva, dia 1º de abril, um abraço para o Lucas Gomes. Tá bom? Preço acessível dos ingressos, não falaram nada ainda, tá bom, Eduardo, sobre essa questão do preço dos ingressos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, deixa eu ver, tá tendo mais mensagens chegando e a gente vai passando aqui para o nosso querido Guto, porque aí daqui a pouquinho a gente vai colocar as mensagens. Quer mandar o áudio? 997248778. Rapidinho, deixa eu falar aqui sobre o nosso querido Pilha, que está com um projeto super bacana,
Juazeiro Bom de Bola. Nós temos imagem aqui para a galera, que muita gente perguntando sobre essa questão do projeto, né, do Pilha, do projeto para trabalhar com adolescente, a galera que quer botar o filho, o sobrinho, enfim, no futebol. Então, a gente traz aí essa opção para você, tá certo? Que é o projeto Juazeiro Bom de Bola, categorias de sub-8 a sub-18, tá certo? Foram distribuídos aí recentemente 100 kits com chuteira, meião, short, camisa, dupla face, mochila. São 146 atletas, tá certo? Dos bairros do Horto, Antônio Vieira, Salgadinho, Socorro, Salesiano, Vila Três Marias e bairros ali adjacentes. Então, se você faz parte dessas comunidades, quer participar também do Juazeiro Bom de Bola, entre em contato aí com o nosso querido Pilha. Deixa eu trazer aqui o telefone do Pilha para a galera. Telefone que também é o WhatsApp do Pilha, é o 98180-2319. 98180-2319, tá certo? Tá aí para você o Instagram, Juazeiro Bom de Bola, e também o WhatsApp, telefone 98180-2319. É o projeto Juazeiro Bom de Bola, que funciona ali no Campão. Tem também ramificações lá na capital do estado, trabalhando com a garotada, buscando aí novos talentos, o nosso querido Pilha, e você pode também fazer parte, deixar o seu filho, o seu sobrinho, enfim, irmão, fazer parte desse projeto. Repita, do sub-8 ao sub-18, tá bom? Tem mais aqui, deixa eu ver, Ceará versus Fortaleza e Casa versus Guarani. O Davi, lá do Icó, ele acaba dizendo que poderiam ser 2 jogos, 2 clássicos, né? O clássico do interior, principal clássico do interior cearense, com o principal clássico do estado, seria Ceará e Fortaleza e Casa e Guarani. Martins Rodrigues, jogo tinha que ser Casa e Guarani, combinado de Ceará e Fortaleza é brincadeira, não, também não gostou. Gilberto Santana, no dia da inauguração, segunda-feira, péssimo, se não dá para o domingo, por que não no próximo, já que atrasou, não custa nada, mais uma semana. Acredito que é por conta até da data do governador deve compatibilizar, né? Então ele tem que fazer a inauguração apenas até o dia 30, acho que dia 1º ou dia 2, o governador deve deixar o cargo do governo do estado, e nada mais justo, depois de você construir uma obra dessa, você não inaugurar também, né? Tem que estar o nomezinho na placa, acho que é justo mesmo, e aí foi a data que conseguiram na segunda-feira, tá bom? O Eloy Cordeiro também falando aqui, cadê as contratações do Icasa? Daqui a pouquinho a gente fala do Icasa, tá bom? Como é que está a base do Guarani, presidente? Pode aproveitar alguém da base, que chegou a falar uma vez que o Guarani estava com base, tem um campo lá do CT do Guarani, ou a base está parada do Leão do Mercado? Tony, assim que eu assumi, eu vi que não estava funcionando a base do clube, né? E é um dos projetos que a gente tem para o Guarani, iniciar as categorias de base e também criar as escolas de futebol do clube. Né, porque é de suma importância você ter jogadores formados no clube e com identificação, né? Tem muitos torcedores que gostariam de ver seus filhos jogando no Guarani, então a gente vai fazer esse trabalho também. Lógico que a prioridade é o campeonato cearense, né? Mas a gente pretende convidar pessoas com competência, capacidade, montar uma diretoria de futebol de base, né? E começar os trabalhos, né, em parcerias com universidades que possam dar um suporte, né, com questão de estagiários, enfim. Vamos iniciar esse trabalho também em breve. Deve fazer captação de jogadores que estão hoje do futebol amador, que de repente podem ser avaliados e ser aproveitados no time para a Série B? Sim, com certeza. Tem muitos jogadores em base de clubes por aí, Fortaleza, né, próprio Pernambuco, Paraíba, que não tem oportunidade nas suas cidades. Então a gente pretende também realizar algumas avaliações técnicas, né, se possível em Juazeiro, né, paralelo ao trabalho, mas se não, a gente fazer nas cidades mesmo, que a gente sabe que tem muitos jogadores em potencial. Fortaleza é uma cidade que a gente pretende fazer avaliação técnica lá para as categorias de base, né, e algumas cidades do interior do Ceará também, né, e desses outros estados que eu falei. Porque é importante a gente ter jogadores em potencial, mas também criar uma estrutura que a gente possa recebê-los aqui em Juazeiro do Norte, né, para participar dos campeonatos das categorias de base. Inclusive é bom lembrar, por exemplo, o Vitor Jacaré, que hoje está no Bahia, começou no Icasa e apareceu exatamente num jogo treino que o Icasa foi realizar em Caririaçu. Fizeram um pega na rua lá em Caririaçu, por acaso chamaram o Jacaré. Ele matou a pau contra o Icasa. O Raul Santos, que estava começando a carreira como diretor de futebol, acabou levando para o Icasa.
Jacaré já teve passagem do Fortaleza, foi para o Caucaia, se destacou no Caucaia e foi contratado pelo Ceará. Acabou tendo um problema de contusão, voltou agora, foi campeão brasileiro de aspirantes pelo Ceará e o Guto Ferreira acabou pedindo a contratação do jogador, que deixou o Vozão e esta semana se transferiu para o Bahia. Ou seja, um jogador que veio do futebol amador, acabou vendo essa oportunidade e está vencendo no futebol profissional. Às vezes tem muito talento que está desse jeito aí, né, Pepe? O próprio Dagson pensou em parar de jogar futebol e foi o Guarani que deu essa oportunidade. Foi campeão ano passado e artilheiro do time na terceira divisão do Campeonato Cearense. Às vezes tem essas coisas também que podem acontecer, né? Sim, tem muito jogador com potencial, né? Iniciou um projeto em Barbalha, a gente vê que tem muitos na cidade de Barbalha, não no clube. E a gente vê que tem muito jogador com potencial, mas que às vezes não encontra essa oportunidade nos clubes profissionais, né? Porque a gente tem também a dificuldade de montar categorias de base, porque clube profissional tem muitas despesas, né? Então, sempre o clube profissional visa mais as competições profissionais, né? O Campeonato Cearense, então deixa um pouco de lado as categorias de base, né? Mas a gente sabe da importância da formação de atletas, né? Que a gente precisa ter uma estrutura mínima para formá-los e aproveitar no elenco profissional, que diminui os custos até do campeonato, que vai participar com alguns jogadores com qualidade, né? É verdade. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O Vitor Sampaio perguntando, vai ter jogos da primeira divisão do Brasileiro? Com certeza, é uma ideia do governo do estado, viu, Vitor? Trazer jogos não apenas do Campeonato Brasileiro, quem sabe da Sul-Americana, enfim, o Romeirão vai ser sim utilizado e essas competições devem também fazer parte aqui do Romeirão. O Evanuel de Lima Pereira, o correto é Icasa e Guarani na inauguração da Arena Romeirão. Tem que ficar marcado em vídeos, fotos e narrativas para a futura geração saber quem jogou na inauguração. Nada a ver, time da capital. É a opinião aqui do Evanuel de Lima Pereira. A gente está com a nossa enquete lá no Instagram. Você pode votar lá no Instagram, Replay com o Tony Souza. Aproveite e segue lá a gente, tá bom? E pode deixar seu comentário também no feed. Tem um trecho lá da matéria do nosso querido Mário Kempis, lá do blog do Kempis. A gente fez uma citação da matéria dele que está lá no blog e a galera está deixando também o recado. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo áudios de torcedores, né, de telespectadores que estão acompanhando aqui o programa e estão deixando sua opinião sobre essa questão da inauguração da Arena Romeirão, que está marcado para a próxima segunda-feira, dia 28. Então, em vez de ter o programa Replay, a gente pode estar lá na Arena Romeirão acompanhando essa inauguração. Vamos ainda confirmar o horário, mas acredito que deva ser no período da noite, né? A inauguração do Romeirão. E convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve aqui, tá certo? Deixa o teu like, dá a curtida, compartilha com a galera, avisa que já começou o programa e aciona o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, você vai ser comunicado aqui no nosso canal no YouTube, tá certo? Ainda vamos falar hoje do Crato, do Barbalha, do time do Guarani. Estamos aqui com o presidente, o Marciano Custódio, e também o time do Icasa. Era para ter se apresentado hoje e a apresentação não aconteceu. E você já viu imagens aéreas e internas do Romeirão? Imagens feitas neste fim de semana e você vai ver daqui a pouquinho aqui no programa Replay. A gente volta já. O nosso hospital está crescendo, né? E ficando muito bonito. Porém... Olá, crianças! Por que vocês estão aí tão pensativas? É porque fico imaginando como iremos fazer para construir a primeira ala oncológica pediátrica. Vocês que declaram seu imposto de renda pelo modelo completo, destinem até 3% do imposto devido para o projeto de humanização da nossa ala oncológica pediátrica. Transforme sua declaração em esperança. Doe para o Hospital São Vicente.
O nosso hospital está crescendo, né? E ficando muito bonito. Porém, Olá, crianças! Por que vocês estão aí tão pensativas? é porque fico imaginando como iremos fazer para construir a primeira aula oncológica pediátrica. Vocês que declaram seu imposto de renda pelo modelo completo, destinem até 3% do imposto devido para o projeto de humanização da nossa ala oncológica pediátrica. Transforme sua declaração em esperança. Doe para o Hospital São Vicente. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 99680-2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E vamos lá falar agora do nosso novo parceiro aqui no Replay, Perboni Brasil. É, meu amigo, Perboni Brasil está aqui com a gente. Também fornece há mais de 30 anos as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, além da credibilidade, preços competitivos, atendimento qualificado e inovação no segmento. Temos todo o mix importado e nacional necessário para suprimento de sua loja. Visite-nos e seja nosso parceiro. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, filial na Ceasa de Barbalha, Avenida Leão Sampaio, 2225, ali no bairro Bulandeira, Galpão 2. Atenção, anota aí o telefone da Perboni Brasil. Olha que fruta gostosa, eu sempre gosto de frutas da Perboni Brasil. Olha, 3532-2722, anota aí, tá bom? Você que tem o seu mercantil, você que tem o seu comércio, quer frutas, verduras de qualidade, procura Perboni Brasil. Anota aí o telefone, 3532-2722. Também tem o 3532-2678 e ainda tem o 99918-8131. Vou repetir, tá bom? Para você anotar legal. 3532-2728, tem ainda o 3532-2678 e tem ainda o 99918-8131. 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, fica no Ceasa de Barbalha, filial ali no Galpão 2, tá bom? Todo mundo sabe onde é que fica o Ceasa de Barbalha, vai lá e procura Perboni Brasil. Anota o telefonezinho aí, 3532-2722. 3532-2722, o outro número, 3532-2678 e tem também o celular 99918-8131. Deu para pegar legal? Ou seja, dá para você pegar, fazer sua ligação e adquirir. Olha como fica tudo bacanazinho, a galera vai lá, ajeita, tá aí na tela então para você. Tá bom? Os telefones da Perboni Brasil, seja cliente da Perboni Brasil, 30 anos fornecendo as melhores frutas e verduras e legumes do Brasil. Nosso querido Val, um abraço pro Val, galera boa da Perboni Brasil. Então a galera gosta de bater uma bolinha lá na Perboni Brasil, viu? Júnior Santos está por lá também, enfim, jogou o Guarani o Júnior Santos. Júnior Santos teve bons momentos com a camisa rubro-negra. Tá por lá, um abraço pro nosso querido o gaúcho. Grande Val lá da Perboni, um abraço legal. Bom, deixa eu falar aqui para a galera que está acompanhando aqui o programa Replay. O Cariri, eu conversei com o Washington hoje, o Washington disse que
está tendo dificuldade, o pessoal está acertando, mas como não assinou ainda contrato, está segurando para divulgar os nomes, né? Então o Cariri está tendo dificuldade também para divulgar nomes da Série B, porque essa fama aí de que o Cariri tem cacau, sair espalhando isso ano passado, está dificultando, a galera está pedindo alto para o Cariri. Mas o Washington está lá trabalhando para tentar, junto com o Teles mesmo, que já esteve aqui com a gente já fez o resgate da carreira do Teles, ex-jogador, jovem, inclusive, jogou no Guarani, jogou no Icasa, também pelo Cariri, estava trabalhando como preparador físico do Cariri, hoje é gerente de futebol do Índio Caririense. Então, o Negro Anil, como também é conhecido o Cariri, está montando o time. O Washington não falou o nome de jogadores, mas nós descobrimos 2 atletas que estão fechando aí com o Cariri. Um é o goleiro Davi e o outro o atacante França. O França que esteve no Barbalha do passado na Taça Fares Lopes, este ano foi jogar a Série A do Campeonato Cearense no Iguatu, participou dessa campanha belíssima do Iguatu no Campeonato Cearense e está acertando também com o Cariri. E o outro é o goleiro Davi, que teve bom momento, se destacou no time do Barbalha ano passado na Taça Fares Lopes. O Davi também está indo para o Cariri. Tive essa informação, o Washington não confirmou, mas já tive essa informação. O Barbalha também está trabalhando, buscando reforçar a equipe, só que jogadores estão ainda atuando em campeonatos estaduais. Então o Barbalha também faz um mistério, buscando ainda ter aqueles jogadores, uma base de atletas que disputaram a Taça Fares Lopes. Está todo mundo no mistério nessa Série B do Campeonato Cearense, não é um privilégio só do Guarani, não. Já soube de algum jogador que o Guarani se interessou e Barbalha e Cariri acabaram também indo atrás, presidente? Não, sempre tem essa história, né? Mas a gente está com cautela para entrar em contato justamente para não ter esses problemas, né? São muitos clubes procurando jogadores nesse momento, né? Praticamente todos os clubes do Cariri estão em busca de atletas, né? Icasa e Crato para o Brasileirão, na Série D, e os outros, tirando o Campo Grande, né? Campo Grande ainda vai trabalhar tranquilo, né? E já está trabalhando com a base, né? Sim, Campo Grande tem a base, certo. dá uma reforçada com alguns jogadores experientes, mas a base do Campo Grande já deve estar trabalhando aí com o Soares. Mas os demais estão aí, em busca de atletas, né? Para formarem seus elencos e conseguirem ir bem nos campeonatos. É verdade. Barbalha, Jorge Luiz, técnico do time do Barbalha, permanece. Barbalha já marcou a sua apresentação para o dia 1º de abril, já está marcado do Barbalha. E o time do Cariri, trabalhando com o Washington, né? A gente já descobriu esses 2 nomes, Davi e França, devem estar. Já tem data para a apresentação do Guarani, presidente? A gente quer primeiro acertar com a comissão técnica, né? E fazer alguma coisa perto do aniversário do clube, né? Que é dia 10 de abril. Dia 10 de abril. Começar os trabalhos aí, então, a partir disso aí, que a gente quase acredita... um mês de trabalho, já que o campeonato começa dia 8, né? Quase um mês de trabalho, então dá para trabalhar bem, né? Então a gente tem que correr para deixar tudo pronto até, no máximo, essa data do aniversário do clube. O campo vai ser porque assim, se fala muito do Romeirão, mas bota 2 opções, né? Inaldão ou Mirandão. Já viu essa situação? Quais são os 2 campos que estão sendo colocados na federação para mando de campo do Guarani? Sim, no momento a gente está trabalhando só com a Arena Romeirão, né? A gente vai se reunir com os administradores da Arena, né? Ver essa questão de despesas e tudo. E então a gente está trabalhando só com a ideia da Arena Romeirão. E também a gente vai depois analisar essa questão do Mirandão e do Inaldão. Primeiro, deixa eu ver aqui mais alguns recados. Cicinho Paulista, Guarani de Juazeiro será referência nacional com um trabalho diferenciado. O presidente tem garra, é firme e vai colocar esse clube em outro patamar. Opinião do Cicinho. Um abraço, Cicinho. Cicinho Paulista. Adriano Lima, salve. Tony Souza aqui de Juazeiro do Norte acompanhando. Obrigado aí para o Adriano Lima. O Cedro Pernambuco 360. Quando a inauguração da Arena? Segunda-feira, tá bom? Segunda-feira, dia 28. Hoje... A gente pegou informação lá do blog do nosso querido Mário Kempis, que vai ser o combinado Ceará e Fortaleza contra a seleção do Cariri, tá certo? Eloy Cordeiro, tá difícil essa apresentação de casa, faltando menos um mês para a Série D. Daqui a pouco a gente vai falar de casa. Lucas Gomes, se o Tony mostra o Romeirão, vamos mostrar, Lucas. Lucas é admirador do Romeirão, né? E caso tenha algum jogador conhecido nacionalmente, vamos já falar aqui com a galera. A gente estava pedindo a opinião do pessoal, né? A gente já leu muitas opiniões. Tem várias opiniões também aqui no Instagram aqui do nosso canal, Replay com Tony Souza. Convido a você, se inscreve aqui se você não é inscrito ainda. Sempre importante você estar inscrito, dá a tua curtida, deixa teu like, tá bom? E aciona o sininho para sempre que tiver uma nova postagem,
você ser comunicado, tá certo? Então se inscreve aqui no YouTube e segue a gente lá no Instagram, que lá no Instagram tá uma enquete. Você é a favor? Gostou dessa notícia do selecionado de Ceará e Fortaleza contra a seleção do Cariri? A gente está com a enquete lá. E também você pode deixar o seu comentário lá no feed do nosso Instagram. Agora aqui, a preço de agora, na enquete, 74% das pessoas não gostaram do jogo que foi anunciado, 26% aprovaram o jogo. Então, grande maioria, a galera não gostando desse jogo que foi anunciado, seleção do Cariri contra combinado de Ceará e Fortaleza. Vamos ouvir aqui, nós temos alguns áudios, tem um áudio que acho que Júlio César foi o primeiro, é isso? Júlio César mandou o áudio aí falando a opinião dele sobre essa questão de ter seleção de Ceará, combinado Ceará e Fortaleza contra a seleção do Cariri. Vamos ouvir. Selecionado aqui do Cariri para ir lá fazer a reabertura, ou se chamaram para a gente fazer a reabertura do Castelão em 2013. Tem como tirar essa dúvida nossa aí? Porque se chamar, tudo bem. Eles merecem vir para cá também. Agora, se não convidar a gente, por que a gente vai convidar eles? Que besteira é essa? Aqui tem times. O Icasa é de 63 e o Guarani é de 38. Aqui tem muita história para contar o futebol local. Foi muito garfado por aqueles malandros lá da capital, mas aqui tem futebol. Então vamos valorizar o que é nosso. Ficou na bronca. Torcedor do Verdão, Júlio César. Contrário aí, realmente eu não lembro de participação de Icasa e Guarani lá em 2013, não. Vamos agora, Eduardo. Eduardo também deixou o recado dele aqui, mandou em áudio. Vamos ouvir. Boa noite, grande Tony. Aqui é Eduardo. Tony, os preços do ingresso da inauguração já está disponível? Quanto é que vai ser o valor? Se vai ser acessível? Ou se vai ser um valor fora da realidade? Não, a gente não está sabendo nada ainda sobre a questão de ingresso. Vamos tentar apurar durante a semana. Novidade a gente vai colocar aqui no Instagram, tá bom? O Eduardo continua ainda fazendo o comentário dele. Vamos. É o mesmo? São dois áudios. É o mesmo áudio aí, então, né? Então acho que fui eu que mandei errado. A gente vai tentar mandar aqui depois, então. O Eduardo também é a favor de dar Ceará de Icasa e Guarani. O Éder está aqui acompanhando a gente, tá bom? Nosso querido Éder, é isso mesmo, o Éder está aqui. Isso, o Éder está aqui com a gente também. Deixa eu ver quem é mais aqui. O Caio Amorim também dizendo que preferiria Icasa e Fortaleza, não gostou nada. O David Braga também aqui, não gostou do jogo de inauguração, também prefere Icasa e Fortaleza. Olha, Guarani e Icasa. O Mário André também diz Icasa e Guarani. Deixa eu ver aqui, o Durval. As cadeiras vão ser do estádio, todos são da parte coberta. É o estádio todo, viu, o Durval? O estádio todo vai ser com cadeiras, só que as cadeiras não chegaram todas, estão colocando gradativamente, tá certo? Nosso querido aqui, Tony Alvarez também está com a gente, lá do Iguatu. Galera deixando também aqui o recado, deixa eu ver aqui. O Gildenilson Martins, que seria essa seleção do Cariri, jogadores amadores ou dos times da região? Não foi falado, viu, o Gildenilson? Só falaram em seleção do Cariri. Eu acho que dá para fazer uma boa seleção com ex-jogadores aqui. Inclusive, a galera começou a montar uma espécie de jogadores de Icasa e Guarani, davam umas equipes muito boas, viu? Até porque nós temos muitos que pararam de jogar, mas continuam jogando no futebol amador e são jogadores, atletas até competitivos hoje. Era para ter 2 jogos, Ceará e Fortaleza, Icasa e Guarani, né? O Davi também deixando aqui, acho que a gente já leu. Clodoaldo Santos, Icasa Master contra o Guarani Master, a opinião dele, também concordo plenamente. Guaraju Leão, essa passada de cadeiras verdes, cadê as cadeiras vermelhas? Vai ser o jeito da gente ir lá pintar. E o pior que eu estava com o Guto lá, e conversando com o rapaz do Homerano, foi Guto. Quando eu vi as cadeiras verdes, eu disse, rapaz, isso vai dar um barulho. Eu disse, por quê? Porque aqui era um lado verde e branco e outro preto e vermelho. Quando os caras veem só as cadeiras verdes, vai dar bom, que a galera já está chiando aí. Adriano, Guarani está com inveja por conta começou a briga aqui, a galera aqui tirando onda. Francisco Gleison Fernandes, deixando também boa noite. Ele está em Fortim, no Ceará. Um abraço para você, tá bom? Meu querido Francisco Gleison. Deixa eu aproveitar aqui
Galera querendo ver as imagens do Romeirão, a gente vai deixar a imagem do Romeirão para o último bloco, tá? Mas o Icasa era para ter se apresentado hoje. O Icasa marcou a apresentação para segunda-feira da semana passada. Essa apresentação acabou sendo adiada para hoje, só que não aconteceu, né? Tinha alguns jogadores que estavam, inclusive, com viagem marcadas para chegar em Juazeiro do Norte e havia uma expectativa até de um grupo pequeno, mas de um grupo se apresentar. Só que ninguém apareceu para treinar no CT Praxedão. E aí a gente acabou entrando em contato com a diretoria do Icasa e o diretor executivo do clube, Fabiano Rodrigues, acabou falando sobre esse assunto. Vamos ver o que ele falou. Bom, essa apresentação nossa era até esperado, né? Porque alguns jogadores, de fato, tiveram problemas na marcação das passagens quando houve a troca, né? A gente tinha a apresentação marcada para o dia 14, infelizmente tivemos que adiar para hoje. E aí vários jogadores tiveram problemas na marcação dos voos ou até mesmo em ônibus, em horários, valores, enfim. Mas é algo que a gente já esperava. Ao longo da semana os atletas estarão se apresentando, bem como alguns reforços. A gente está esperando, a gente está tão ansioso quanto a torcida para anunciá-los, mas há um cuidado muito grande da diretoria, porque os estaduais estão terminando e os jogadores não têm ainda contrato assinado com a gente. Então a gente tem tido muita precaução nesse sentido para não perder nenhum atleta, não criar nenhuma falsa expectativa na torcida. É um trabalho responsável quanto a isso, mas a gente está muito confiante em dar mais qualidade ao elenco, a formar um time competitivo na Série D. A gente está muito confiante nisso. Espera-se que a gente possa fechar isso ao longo da semana e trazer boas novidades para o torcedor alviverde. Valeu, obrigado, nosso querido Fabiano Rodrigues, sempre muito solícito aqui com a gente, quando a gente solicita algum vídeo, a gente vai fazer entrevista com ele lá. O time do Icasa realmente faz um mistério muito grande, também por conta de toda essa situação que a gente trouxe aqui. Estamos buscando, inclusive, apurar algumas situações. O Icasa chegou a tentar alguns jogadores, mas acabou não tendo êxito. Mas, por exemplo, César Tanaka deve continuar, a expectativa do retorno aí do Leandro Mendes, do Guídio, né? São atletas que devem ficar no time do Icasa para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? O Icasa já acabou dispensando vários jogadores, vários atletas do Campeonato Cearense não fazem mais parte, e o Icasa deve contratar pelo menos mais de 11 atletas, 11 jogadores para essa Série D do Campeonato Nacional, mas fazendo realmente um grande mistério. E a valorização de jogadores daqui, né? Porque o Icasa já tentou jogadores daqui do nosso futebol, mas vem perdendo atletas para equipes como o Grêmio Pague Menos, como Floresta, que vão disputar a segunda divisão do Campeonato Cearense e que tem um poder aquisitivo maior. Por exemplo, eu tive a informação que, por exemplo, Icasa e Cariri tentaram o atacante Davi, mas o Davi hoje, ao contrário do Campeonato Cearense, no Cearense ele não tinha empresário. Se valorizou tanto o Davi após o Campeonato Estadual, aliás, ainda no finalzinho do estadual, fez aquele gol, inclusive, contra o Ceará no Maracanã, deu uma valorizada, já está com o empresário atuando na carreira profissional do atleta, e o Davi, tanto o Cariri como o Icasa procuraram o Davi, né, o empresário do Davi, e a informação que a gente tem é que nenhum dos dois times fecharam com o atacante. O empresário está querendo colocar, inclusive, o jogador no time de Série C ou Série D, mas está querendo valorizar financeiramente. Então, ou seja, está inflacionado o mercado da bola neste momento do ano, mesmo sendo uma segunda divisão, e os times procurando também reforço para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, está tendo essa dificuldade o time do Icasa, assim como está falando aqui o Marciano com o Guarani, assim como a gente vem conversando com o pessoal do Cariri, o Teles e o Washington Luiz, e o próprio Barbalha, tanto é que todo mundo está fazendo mistério nessa questão da contratação dos jogadores, exatamente pela questão inflacionária. Marciano, hoje o Guarani tem um valor específico de folha salarial? Quanto era a folha que o Guarani quer trabalhar? Hoje vocês têm esse valor? Na verdade, a gente ainda vai se reunir, né, com a diretoria, a executiva foi eleita. Foi muito pouco tempo, né, de trabalho que a gente já assumiu. Então, juntamente com os conselheiros, né, da junta de administração que assumiu o clube, e a gente vai começar a fazer esse planejamento, né? Tem alguns recursos que a gente está indo buscar, né, fora aqui da região do Cariri, né? Tem a parceria com a Prefeitura de Juazeiro do Norte, que a gente vai buscar efetivar, né, dentro dessa possibilidade para estruturar o clube, né, de uma forma geral.
Então, a gente ainda vai trabalhar essa questão do orçamento do clube, justamente pelo fato de eu não ter tido tempo ainda de me reunir com a diretoria executiva e com os conselheiros que assumiram o clube, né, nesse intervalo. Mas aí, nos próximos dias, a gente pretende já orçar o projeto todo da Série B, né, porque além dessa outra dificuldade da montagem do elenco, tem essa questão da burocracia, pelo Guarani ser o único time que está nesse processo eleitoral, né, ainda muito recente. Então, essa dificuldade é um a mais que a gente tem dentro dessa montagem do elenco, dentro da competição. Né? Agora tem uma situação também, Marciano, vocês já se reuniram com a Prefeitura Municipal de Juazeiro. Né? A gente teve informação que Icasa deve, se não me engano, receber R$90 mil, o Guarani 70 mil e eu acho o Campo Grande R$50 mil. É isso mesmo? Os valores são esses? Diferencia disso que eu estou trazendo aqui agora? Não, é isso mesmo, está aprovado em lei, então os clubes têm que se organizar na questão documental para que o município possa fazer esse aporte desses recursos nos clubes. Agradou? Sim, para quem não tem nada, para quem ainda tem dificuldade de conseguir, não tem nada, é um modo de dizer, que a gente já tem nossos patrocinadores, né? Mas aí a gente precisa de mais, quanto mais recursos a gente vai buscar, a gente conseguir melhorar a qualidade do elenco, né? Como você perguntou do orçamento, então a gente agregar nessa questão é importante. Assim, eu vi algumas reclamações, alguns torcedores não gostando. A realidade de hoje é bem diferente, viu, gente? De anos atrás, quando as prefeituras praticamente bancavam os clubes de futebol profissional. Hoje há uma fiscalização muito grande, o Ministério Público está em cima, né? Então, assim, hoje está bem diferente daquele tempo onde as prefeituras chegavam junto e praticamente bancavam as equipes profissionais. Lembrando que Icasa, Guarani e Campo Grande vão ter esse apoio, porque não são clube empresas como o Cariri, né? Parece que o Cariri já não entra nesse rol de patrocínio do município, né? De ter esse convênio com o município, porque é um clube empresa. Mas Icasa, Guarani e Campo Grande entram nessa situação. Então, R$90 mil para o Icasa, R$70 mil para o Guarani e R$50 mil para o Campo Grande. E aí é dividido, né? Sim, é não parcelado. Não paga uma vez não, é parcelado. É parcelado e esses recursos têm que ir para um fim social dentro do clube. Né? Não é simplesmente investir no profissional. A gente tem que dar um fim social, educativo dentro das atividades do clube. Então tem essa necessidade que o clube precisa ter também para se adequar a receber o recurso. É verdade. Auricélio de Farias Brito, um abraço. O Genival Alves, também deixando aqui o boa noite dele, disse também a favor de Icasa e Guarani. Né? Muita gente aqui, Elisa Silva, olha quem está curtindo aqui, rapaz, com a gente, Paulo Foiani, grande Paulo Foiani, caía muito bem no time de Master aqui do time de Icasa, o Paulo Foiani. Está um pouquinho pesadinho, mas com a bola no pé, sabe o que fazer, Paulo Foiani, que é técnico de futebol hoje, inclusive. Tarcísio Pereira, Alexandre Salles também aqui deixando, nesse jogo não gostou nada. Deixa eu ver aqui, o Romildo também está por aqui, o Alexandre, nosso querido Rafael Xenofonte da Conta Podcast também está aqui com a gente, um abração para ele, Conta Podcast está bombando aí nos podcasts, hein? Diego Santana também está deixando por aqui, também não gostou, o Jefferson Trajano, ele também não gostou, o Luiz Henrique diz, quero Icasa e Guarani Master, é mais justo, o Edson Fernando também diz que quer Icasa e Guarani, com certeza. O Olo Neto também não gostou, disse que dá tempo ainda de mudar para Icasa e Guarani. Bruno Vieira não está querendo nada, ele vai boicotar, disse que não vai para o jogo se for essa partida aí. Vamos prestigiar, moçada, vamos prestigiar. Tá certo? Enfim, muita gente deixando aqui o recadinho. Deixa eu ver aqui quem tem mais aqui. O Edson Alves, tinha que ter na Arena Campusca, Juazeiro Empreendimentos, o futebol amador depois de profissional, Icasa e Guaraju. Edson Alves, obrigado aí, tá bom? Falou aqui na Conta Podcast aqui, também está aqui o recadinho no YouTube. O Eloy, nesse caso, Antônio Souza Icasa não tem dia para se apresentar. Não ficou definido, a Eloy. A expectativa é que o pessoal comece a chegar da metade da semana até a próxima sexta-feira, né? Então a gente fica nessa expectativa de quando vai ser a apresentação do time do Icasa com a chegada desses atletas, inclusive com o anúncio de jogadores que estão sendo contratados aí, tá bom? Aí, ó, o Júlio César, Paulo Foiani, volante top, demais, viu?
Nada de dinheiro da CBF? Por enquanto, nada. O Icasa estava tentando desbloquear, não tive informação que houve esse desbloqueio da cota da Copa do Brasil. O Icasa está querendo, de forma imediata, o desbloqueio da Copa do Brasil, e aí pode dar uma respirada, né, um refúgio ali para poder pagar algumas coisas, enfim, trabalhar em algumas situações, mas o dinheiro, os 52, se não me engano, milhões de reais, por enquanto, nada ainda. CBF, vou dizer, viu? Ou CBF ruim de fazer Pix, nunca vi. Cícero Frank, só não ir ninguém. Que é isso, Cícero Frank? Calma, esse radicalismo. Cadê aqui? O prefiro Icasa em Guarani já na inauguração, Icasa metendo o pé no gatinho. Olha aí, ó, já está provocando aqui, presidente. O Adriano, torcedor do Icasa. Paulo Foiane, categoria, Ricardo Baiano, Madeira de dar em doido. O Júlio César dizendo, olha, se a gente for prestar atenção aqui, Icasa e Guarani aqui, rapidinho, vamos lá. Do Icasa, Júnior Xuxa viria, me disse que viria para esse jogo aqui com certeza. Marciano disse que é louco para vir também, para vir aqui para o Romeirão, ele que está trabalhando no interior da Bahia. Aqui tem vários jogadores que tanto poderiam jogar pelo Icasa como pelo Guarani. Alan jogou nas duas equipes, Bujica, Cristóvão, Washington, Roberto Baiano, Giambala, vamos aqui, Nasa, tá entendendo? Valdo, goleiro, né? Cabal, o Washington, né? Raimundinho, que ainda bate uma bolinha, Raimundinho, viu Raimundinho jogando ali, ainda bate uma bolinha. Estou só citando alguns, Assisinho, Davi Volante, né? Que jogou nos dois, Maxwell jogou só no Guarani, né? Não jogou nos dois. Estou só colocando aqui alguns. A gente pode trazer o nosso querido Nicásio, que ainda vai ali batendo uma bolinha. Acho que poderia fazer uma homenagem lá e colocar também em campo ali, jogar um pouquinho o nosso querido Geraldinho Saravá, o Jó, atacante, Dotti, que está lá no Crato, enfim. Tem uma galera boa, o Ailton, Reginaldo Barbalhense, Lula Barbalhense, né? Estou aqui citando alguns nomes, Henrique, lá do Crato, zagueirão, inclusive está morando aqui de novo, depois que encerrou a carreira no futebol paraibano, está aqui, teve bons momentos com a camisa do Leão do Mercado, Lamar, Djalma, né, jogadores que passaram pela equipe do Leão do Mercado. Estou aqui, olha só, rapidinho, já estamos aqui, Arimaté, André Turato, né, a galera também ajudando aqui, os nomes, Esquerdinha. Então, assim, olha só como a gente rapidinho aqui, já estou, Roberto Maguila, porque a gente está falando aqui, às vezes dá um branco, mas olha só o número de jogadores, Paulinho Guerreiro, né, Paulinho Volante lá do Crato, tem o Dé, enfim, tem uma galera aí até que é jovem, mas que já é jogador. Júnior Santos, que a gente falou agora da Perbone Brasil, né? Ou seja, tem muita gente, Miro, Rômulo, Cantarelli, Márcio Alain, a gente está citando aqui alguns, mas são vários jogadores, várias pessoas que estão aí hoje trabalhando, Márcio Tarrafas, né, que está aí, o próprio Teles, que está hoje com o gerente. Netinho, rapaz, bem lembrado, Netinho. Olha só, tanta galera, Jonas, não posso deixar de falar no meu amigo Bidu, o Jonas, Flávio, lateral esquerdo, está sempre jogando aí de veterano, Roberto Jacaré, está jogando amador, Assisinho. Olha só como a gente rapidinho aqui já trouxe mais de 30 nomes, né? Vitor Lagoa, a Capoeira. Olha só como a gente já trouxe aqui mais de 30 nomes fáceis. Não cabe Ceará e Fortaleza aqui. Então assim, não cabe. Sabe? Se ligar que Daniel Sobralense chega, ele vem. Vanderlei, vem também. O próprio Clodoaldo, que jogou com a camisa do Icasa, é ídolo do Fortaleza, passou pelo Ceará, mas teve bom momento com o time do Icasa, né? Então assim, a gente estava citando aqui rapidinho nomes, olha só o tanto de gente que poderia estar aqui para fazer bonito num clássico com ex-jogadores. Aí a gente pegava para premiar, trair o Fonseca, né? Pode ser um dos técnicos. De repente, hoje o Flávio Araújo é mais complicado, né? Mas tem o Raimundinho aí em Fortaleza. Raimundinho, dá um pulinho aqui. Vamos aqui para treinar também aqui a equipe. Pega o Paulinho massagista, que está meio parado aí, enfim, para relembrar uma galera que fez parte das comissões técnicas do passado, enfim. Tem muita gente boa, eu acho que dava para resgatar e o torcedor ia gostar de ver essa galera de volta batendo bola e ver novamente um clássico Icasa e Guarani, né? Quanto tempo a gente não tem, né? Nós podemos fazer um manifesto, convidar todos esses atletas aí, ex-atletas no caso, né? Eu como presidente do Guarani, convidar o presidente do Icasa para assinar um manifesto com compromisso dos jogadores de fazer essa inauguração e mandar para Fortaleza, mandar para a Secretaria do Estado,
A festa tem que ser Então faz os 2 jogos. Faz aí o combinado Ceará e Fortaleza com a seleção do Cariri e faz um jogo. Outro jogo. De casa e Guarani Master. Sim. Né? Por que não? Com certeza. Tá aí. Então encabeça essa luta vamos aí. Fazer, vamos fazer. Ô França, conversa aqui com o Marciano aí. Conversa aí com o secretário regional, Rogério Pinheiro. Secretário, conversa aqui com os homens aqui. Vamos botar também em casa e Guarani nesse jogo, que vai ser bacana. Eu sei que a ideia é contemplar os jogadores que passaram pelas 2 equipes, ou pelas equipes do Cariri, a seleção do Cariri. Eu entendo isso. Mas em casa e Guarani tem um charmezinho especial. Quem é que vai querer perder esse jogo, hein? Ninguém. E com essas estrelas todas também, né? Com certeza. Vai ser bom demais, viu? Olha o Zinho, lógico, não posso esquecer do Zinho, o Zinho Pinheiro, o Hélio Pinheiro. Tem uma turma boa, porque a gente acaba sem querer, né? Bacalhau, rapaz. O Bacalhau jogou em casa e Guarani também. Bem lembrado aqui pelo nosso querido Xenofonte, enfim. Marciano, a gente falou aqui do Marciano. Enfim, João Neto, zagueirão João Neto. Teve grande momento também com a equipe. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, que está lá na base do time. Enfim, não tem como. A gente acaba... uns 4 times, E o nosso querido Galo Cego, rapaz. Severo. Vamos deixar Severo fora dessa? Não pode. Grande Severo. Enfim, a gente, só aqui em Nigerinho, acho que disse mais de 50 nomes. Então dá para fazer realmente uma grande festa. Ainda dá tempo. Daqui para lá, de repente, o pessoal do governo do estado repensa. Vamos acrescentar aqui esses veteranos aqui, jogadores, dá para fazer uma festa bonita, independente de qualquer coisa. Eu acredito que vamos ter uma grande festa nessa inauguração do Romeirão, todo mundo em expectativa de ver, mas poderia ser a cereja do bolo, o nosso clássico Icasa e Guarani. O Neve Silva está em Exu, Pernambuco, assistindo o programa. Um abraço. O Anderson Silva também está por aqui. Lembrando do Serginho, grande Serginho também, lógico. Está falando aqui do Isaac, atacante, Zé Augusto, Moré. Olha aí a galera, começa a falar, meu amigo. É um nome atrás do outro, enfim, é muita gente boa. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com a reta final, mostrando imagens do Romeirão, viu? Imagens da Arena Romeirão, feitas esse fim de semana, imagens aéreas e internas para você ver como é que está o nosso querido Romeirão. E vai ser uma semana intensa de trabalho do Romeirão para segunda-feira. Está tudo pronto para a grande inauguração. Eu não tenho dúvida disso. Aproveita e se inscreve aqui no canal no YouTube. Tá certo? Se inscreve aqui no nosso canal e segue a gente lá no Instagram. No Instagram, repito, ó, tem muita gente aqui deixando o Michel Oficial, tá aqui, também não gostou, o Cauê Dias, Dimar, Maílson, o Everton também tá aqui, o J. Marcelo, a Dani Amaro, a Miriam Ventura, Pedro Henrique, David Moreira, essa galera toda aqui também deixando boa noite. Vamos aqui, situação de momento. Vamos aqui ver a situação de momento aqui da enquete. 73% não gostaram do jogo. 73% votaram contra. 27% votaram a favor, gostaram. Então, grande maioria não gostando aí ainda dessa questão de combinado Ceará e Fortaleza e seleção do Cariri. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a reta final do replay e mostrando imagens da Arena Romeirão. O nosso hospital está crescendo, né? E ficando muito bonito. Porém... Olá, crianças! Por que vocês estão aí tão pensativas? É porque fico imaginando como iremos fazer para construir a primeira aula oncológica pediátrica. Vocês que declaram seu imposto de renda pelo modelo completo, destinem até 3% do imposto devido para o projeto de humanização da nossa ala oncológica pediátrica. Transforme sua declaração em esperança. Doe para o Hospital São Vicente. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre,
atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Rapaz, é legal demais que a galera fica naquele negócio que tá lembrando, ó. Já lembraram aqui Isaac, Aloísio, Gerson, Chapinha, Niel. Olha só o tanto de gente que vamos deixando aí sem querer falar. Tem até aqui o Clodó lembrando do grande Machixe, saudoso Machixe, né? Saudosa memória do nosso querido Machixe, que já nos deixou, né? Mas quanta gente boa, né? A galera tá lembrando aí, os torcedores vão lembrando, com certeza. Muitos estariam aqui. Cantarelli. Cantarelli, falei do velho Canta, né? Galeto, Cantarelli, Massalã. Teve um jogo, rapaz, em Missão Velha, que o Ronaldo Angelim ainda estava no Flamengo, né? E todo mundo foi lá ver o Ronaldo Angelim, né? Ídolo rubro-negro e tal. Rapaz, de repente o Massalã pegou uma bola aqui do zagueiro, deu um banho no zagueiro, botou a bola nas pernas do outro zagueiro, deu um chute na trave, os caras, quem é aquele cara ali? Massalã. De repente ficou todo mundo admirado com o Massalã. E como ainda joga bola o Massalã. Então tem uma galera boa aí, que ainda está meio aí na idadezinha avançada, mas está batendo uma bola bacana. Então vale a pena a gente pegar aí. Mário Sérgio, tem o Jaildo, enfim, tem uma galera boa. Bom, vamos falar aqui da Perboni, Perboni Brasil, porque a Perboni é 30 anos, olha só a marca, 30 anos que a Perboni Brasil tem as melhores frutas, verduras e legumes para você. Perboni Brasil, além da credibilidade, preços competitivos, atendimento qualificado e inovação no segmento, temos todo o mix importado e nacional necessário para suprimento da sua loja. Não perca tempo. Visite-nos, seja nosso parceiro. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Olha que imagem bonita. As frutas são aquelas frutas que você olha e dá água na boca, legumes com muita qualidade, bacana. Para quem tem uma vida saudável, meu amigo Guto Vital, por exemplo, que é um cara fitness, né? O Guto, ele vai com um potinho, ele leva batata doce, ovo cozido, cenoura, beterraba, um negócio bonito. É bonito de ver, rapaz. Eu sou fã do Guto. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Guto. Eu tento, sabe? Mas aí eu boto a cebola, boto a beterraba, batatinha, aí meto uma costela de porco bem assada para compensar. Mas faça como o nosso querido Guto e eu também, lógico, procuro produtos da Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Olha o telefone da Perboni Brasil, está aqui na tela para você. 3 telefones, 3532-2722, tem o 3532-2678 e o 99918-8131. Está aqui na tela os telefones da Perboni Brasil, que fica no Ceasa de Barbalha, ali no Galpão 2, tá bom? É a filial da Ceasa de Barbalha, tem a filial lá na Ceasa, na região metropolitana de Fortaleza, e tem também aqui no interior, Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Bom, agora vamos falar do nosso querido Val, Pizzaria Hamburgueria o Val. Olha a imagem, sente a imagem. Você está assistindo o replay agora com essa imagem, hein? E aí? É complicado, não é não? Você aproveita e come as frutas e verduras do Val na janta ou então no almoço, mas aí aproveita. Hoje é segunda-feira, estou assistindo o replay, vou comer a pizza da Pizzaria Hamburgueria o Val. Olha aí, se liga no endereço, Avenida Carlos Cruz com Todos os Santos, ali ainda é franciscanos, hein? Fica bem pertinho da linha do trem. O telefone está aí na tela, 988-42-9514, 988-42-9514. O meu amigo Kleber é louco pela pizza da Pizzaria e Hamburgueria o Val, tá certo? Aproveita aí, pede tua pizza, é a Disque Pizza da Pizzaria Hamburgueria o Val. E a promoção da quarta-feira, hoje é segunda, amanhã a galera tá de folga, mas a promoção da quarta-feira, pizza G, GG e Extra GG, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu já achava difícil ter uma pizza GG e Extra GG.
Essa aqui é uma pizza abençoada, meu filho. Olha, você comprando qualquer uma dessas pizzas, leva um refrigerante grátis na quarta-feira na pizzaria Hamburgueria Oval, tá bom? Carlos Cruz com Todos os Santos, franciscanos, aproveita e se delicia com a melhor pizza e hambúrgueres de Juazeiro do Norte. Telefone aí na tela para você. A galera tá querendo saber como é que tá o Romeirão, né? Arena Romeirão. Está aí nos ultimatos, tem pouca coisa ainda para ser feita. A galera tá naquela chamada, como é que chama, rapaz? Quando você tá... o acabamento, né? Diz que o acabamento é que é delicado. O acabamento é que às vezes dá um trabalho danado. A galera tá nesse acabamento, nessa reta final. Tá bonito o Romeirão. E a gente vai mostrar para você agora imagens que fizemos lá, Guto Vital e eu, inclusive com imagens aéreas também do nosso querido Carlos Henrique, o Carlinho. A gente fez uma edição aí do nosso querido Guto Vital para você ver como é que está uma edição, uma reportagem reduzida de como é que está agora a Arena Romeirão. Se liga aí. Olá, estamos em frente à Arena Romeirão, né? O estádio Romeirão, que agora vai se chamar Arena Romeirão, aqui na Avenida Castelo Branco, em frente à Praça da Bíblia. E esse é um trecho que o torcedor que sempre teve costume de vir ao estádio Romeirão tem costume, né? Já tinha costume de frequentar. Agora, com um novo equipamento, logo esse espaço vai estar liberado novamente para o torcedor. E a gente veio mostrar a atualização das imagens do estádio Romeirão, que já estão sendo colocadas as cadeiras cativas, refletores também já instalados, placar eletrônico, e a gente vai mostrar essa atualização, essa reta final das obras aqui do Romeirão. E aí já dá para perceber, né? O lado da geral, que agora nesse período da manhã está na sombra, já com uma boa quantidade de cadeiras, né? Já tem a instalação aí, e ainda faltam muitas cadeiras ainda a serem instaladas. Houve uma demora na chegada das cadeiras, mas já está havendo essa instalação. Aqui onde nós estamos, que é a parte de trás, o pessoal está trabalhando. Mostra aqui, Guto, né, que já está toda aqui, ó. Né, toda já no jeito para receber as cadeiras, depois o pessoal só chega e faz o encaixe, mas já está toda com estrutura. O placar eletrônico fica ali em cima, olha. Fica exatamente numa parte do prédio, que mais à frente tem um museu do futebol, mas o placar eletrônico ali instalado. Placar de um tamanho muito bom. E essa parte do vidro aí, ele não é camarote, ali é um acesso da parte de dentro do museu do futebol, que quem estiver lá dentro do museu visitando, de repente pode chegar até ali onde tem aquelas janelas e assistir também, olhar o campo de jogo. Então esse é o grama natural, o espaço de jogo, apenas nas laterais, né, e na parte de trás das traves é que está sendo utilizada a grama sintética. E ali a gente vê os refletores, Guto, ó. Ali na parte de cima, exatamente dessa área onde era geral antigamente, a gente tem a coberta e por baixo da coberta os refletores também já todos instalados aqui no Romeirão. Inclusive esta semana nós tivemos aqui clipes do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor, com o órgão vinculado ao Ministério Público do Ceará e da 9ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte. Eles realizaram uma visita técnica aqui no canteiro de obras do estádio Mauro Sampaio, né, na Arena Romeirão, exatamente, que passa por uma série de obras de modernização, né? E durante a inspeção foi iniciada a produção de laudos para averiguar a funcionalidade do equipamento esportivo, previsto para ser inaugurado aqui no fim de março, mais precisamente na semana que vem. Há uma expectativa sem data ainda definida, 24, 27 até 28 de março, são datas que são especuladas. Né? Foram investidos aqui no Romeirão cerca de 90 milhões de reais para reformar e ampliar o equipamento público, que está passando aí, vai passar a funcionar como uma arena multiuso. Pelo que a gente observa aqui nas cativas, creio que dá para perceber, pronto, a gente já observa, tem aqui as cativas e tem um espaço, inclusive, aqui para colocar outras, né? O pessoal colocou aqui no espaço, mas, por exemplo, outra cadeira vai ser colocada aqui, outra vai ser colocada aqui, né? E assim sucessivamente. Então o torcedor chega, puxou aqui, olha, e já vai ter uma visão direta aqui do campo,
né, sem aquele alambrado, é um espaço bem menor que dá para dar um acesso bacana aqui para o torcedor. A gente está na parte de baixo, né? Imagina para quem vai estar na parte de cima, até para você ver, que vai dar para ver realmente uma imagem muito bacana aqui do campo de jogo do estádio Romeirão. E a gente vê já ali, olha, na parte da antiga geral, né? Já dá uma imagem diferente com as cadeiras que já foram postas lá. Ainda falta serem colocadas algumas cadeiras e os refletores todos daquele lado, né? Então já dá pra gente ver. Então, pessoal, é um equipamento muito bonito e que a gente espera que as pessoas tenham zelo também. É importante ter um grande zelo por esse equipamento, né, que está sendo aí não apenas uma reforma, mas uma ampliação. É um novo estádio, né, diga-se de passagem, aqui da Arena Romeirão, construído pelo governo do estado. Então eu queria, Guto, só para a gente encerrar, que você mostrasse exatamente aqui, desse uma visão aí da arena para o torcedor. Eu estou aqui muito confortável na cadeira cativa e o torcedor podendo ver, né, essa atualização da Arena Romeirão. Cadeiras cativas, parte já colocada, refletores, placar eletrônico, o gramado está um tapete, tá bonito de se ver. Em breve a gente vai ter essa inauguração. A qualquer momento a gente volta aqui nas nossas plataformas digitais. E se liga, segura a ansiedade, logo logo o Romeirão vai estar à disposição para receber o torcedor de toda a região do Cariri, por que não dizer de todo lugar, porque todo mundo vai querer vir assistir um joguinho, poder aproveitar um pouco deste grande equipamento multiuso, não apenas para o esporte, mas para eventos musicais, culturais, religiosos, enfim, vai ser realmente um baita equipamento que vai ficar à disposição do povo do nosso estado, não apenas do Cariri. Com imagens de Guto Vital, Tony Souza, aconteceu, tá no Miséria. Aí bacana, né, as imagens do novo Romeirão para você ver um pouquinho como é que tá. Lógico que daqui para segunda-feira vai estar muita coisa diferente. Se chegarem as cadeiras, outras cadeiras, lógico, vão ser instaladas. Já tem uns locais, inclusive, aquele espaço que a gente mostrou ali é também para cadeiras, mas as cadeiras acabaram tendo um atraso, né, e a gente vai estar com uma situação bem mais, né, o estádio mais encorpado ali. A gente vai tentar, antes da inauguração, ver se a gente consegue, junto à Superintendência de Obras Públicas, fazermos mais uma reportagem para o site Miséria. A gente pode também fazer como a gente sempre faz, né? A gente faz um ao vivo para o site Miséria, no Facebook do Miséria, e depois o Guto edita e a gente coloca uma versão menor editada aqui no YouTube, tá certo? Então, para você que chegou aqui, o programa já estava rolando, não se preocupa, o programa vai ficar salvo aqui no YouTube e você pode assistir depois, né, vendo toda a repercussão aqui do programa, que falou de Casa, de Guarani, de Crato, de Barbalha, do Cariri, do Romeirão e dessa polêmica toda envolvendo o jogo de inauguração do Romeirão. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Cláudio Rodrigues. O Cláudio deu o seguinte comentário aqui, olha: era bom se fosse Casa e Flamengo, mas é bom essa iniciativa. Sem clubismo, vai ficar uma festa boa. Parabéns a todos os envolvidos. Como eu queria estar nessa inauguração, pena que moro no Espírito Santo. Um abraço aqui para o Cláudio Rodrigues, lá no Espírito Santo, deixando também essa mensagem aqui para a gente. Ficamos muito gratos, tá certo? Cadê aqui? A gente já falou que o Edson Fernando, deixando a mensagem, destacando aqui Casa e Guarani. O Cleiton Souza, Raí Rodrigues, Lipe Duarte, Adaildo Cabeleireiro, Marciano Magno, Rogério, Bruno Melo, galera que também está deixando o recado, também curtindo aqui as nossas postagens. Deixa eu ver aqui, o Cícero, muito bonito, moderno, mas, na minha opinião, poucos lugares deveria ser pelo menos 25 mil. Acabou ficando mais reduzido, Cícero, por conta das cadeiras, né? A cadeira, ela diminui. Se não tivesse cadeiras, eu acho que ali iria para mais ou menos isso aí, 25, 30 mil torcedores. Mas por conta das cadeiras, fica aí um pouco mais de 17.700. Foi a informação que nós recebemos, tá? Cadê o Éder Leonardo do Rego Nascimento? Acabou não pegando legal ali a mensagem dele. O Augusto Borges, boa noite, Tony. Assisto todas as segundas, moro em Vicente Pires, Distrito Federal. Sou Verdão do Cariri, na inauguração tem que ser Casa e Guarani. Um abraço para o Augusto Borges, lá em Vicente Pires, no Distrito Federal. Obrigado aí, essa galera, pela audiência. Deixa eu ver aqui mais, o Marcondes faltou só aquela escada que
que quando o jogador faz o gol, vai comemorar com a torcida, como tem em vários estados. Não tem a escada da polêmica, que tem um monte de jogador que leva cartão amarelo por causa disso, viu, Marcondes? Sempre é um jogo dos operários que trabalharam na obra do que esse mistão de Ceará e Fortaleza. Guaraju Leão, diz, apoiamos o Rominho, apoiaremos o Marciano, boa sorte e bom trabalho. Vamos subir, somos Leão do Mercado. O Clodoaldo também aqui concordou, acho, com a mensagem do Anderson. Presidente, traga o Lamar e o time do Nacional junto, vamos estar entrosados, precisa nem de pré-temporada, tá aí. O Anderson Silva, dando esse... Anderson Silva que não é lutador, viu? Tá deixando esse recado aí. Traz logo o Lamar com o time do Nacional, Marcelo. Faz igual o Icasa fez na Fares Lopes, né? Trouxe quase o Oriense todo e acabou sendo campeão da Fares Lopes. Então tá aí o recado do Anderson. Traz o Nacional com o Lamar. Será que dá certo, hein, presidente? Emendar, né? Um campeonato todo. Deixar nem os caras descansarem, né? É verdade. Entrar na luta. Deixa eu ver o que mais aqui. Vai lá para baixo, por favor, Kleber. A gente acabou subindo. Deixa eu ver aqui. O Éder, agora chegou. O Éder botou aqui Flamengo. Não gostou do Flamengo, não. Não gostou do Flamengo, Éder, com essa ideia. Eduardo, aqui, como ficou a questão do Crato com relação ao estadual? Ainda estamos aguardando. Inclusive, por falar em Crato, quase esqueci, obrigado, Eduardo, por essa deixa. Nós conversamos com o presidente, o Ivan Barros, né, que é conhecido como Cobrinha. Ele tinha dito antes que iria renunciar no dia 21 ou 22 de março, o que não aconteceu. Ele segue na presidência do Crato, já está trabalhando na formação da equipe, diz que tem jogadores, inclusive o técnico, que seria conhecido, e deve se apresentar esse fim de semana no Crato. Soube que eram jogadores de empresários, que alguns jogadores até vindo de São Paulo, estariam fazendo parte do time do Crato para o Campeonato Brasileiro. Mas, repito, não tive essa confirmação do presidente do Crato, o Ivan Barros, que se resumiu apenas em dizer que está guardando o segredo por conta de assinatura de contrato, mas que o Crato deve se apresentar no próximo fim de semana, já com o novo técnico, e o técnico é conhecido. Foi o que ele se reservou a dizer, o Ivan Barros, que segue na presidência do time do Crato Esporte Clube, que está aguardando as investigações aí referente àqueles áudios vazados que ligaram a um diretor executivo do Crato na época, a jogadores que já deixaram o clube, inclusive, e que com suposta manipulação de resultado, está todo mundo aguardando essa investigação e o julgamento, tanto da esfera desportiva, no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense, como também o Ministério Público estaria investigando, Polícia Civil e Ministério Público estaria também investigando essa situação. A gente está aguardando aí pormenores dessa novela que parece não ter fim, viu, meu querido? Deixa eu me ver aqui o que é que ele colocou mais. O Anderson, só cadeira verde, desrespeito, galera chiando também com as questões de só cadeira verde. CBF também vai salvar o time verde do rebaixamento no Cearense. Tá aqui o Guaraju, né? Aí vai ter que aguardar um pouco, mas está difícil para casa. Deixa eu ver aqui, ainda vem as brancas, Júlio César dizendo que vão ser verdes. Uma provocação aqui dos torcedores. Augusto Bostoni, o Replay, vai fazer alguma transmissão na inauguração? Augusto, nós já entramos em contato desde a semana passada, junto à assessoria de imprensa do governo do estado. Nós queremos estar lá, transmitindo ao vivo o jogo de inauguração. Tá certo? Então, é nossa pretensão. Se conseguirmos, ótimo, estaremos lá, inclusive vai ser na segunda-feira, vai ser no horário do Replay. Se não conseguirmos, a gente vai gravar o jogo, tá certo? E depois a gente coloca o jogo aqui no canal, como se fosse ao vivo, tá bom? Como a gente fez, por exemplo, com a entrevista do Júnior Xuxa, que a gente gravou e depois colocamos aqui no programa ao vivo. Então, a gente pode fazer isso também com o jogo de inauguração, mas a nossa intenção, nossa pretensão é ter a transmissão ao vivo. Estamos aguardando aí uma resposta da assessoria de imprensa do governo do estado de como vai funcionar esse credenciamento para o pessoal da imprensa trabalhar no dia da inauguração. Tá bom, Augusto? Obrigado aí pelo toque. Cadê aqui? Administrador Hernando Figueiredo, estamos conectados. Quero deixar uma sugestão para a inauguração da arena, porque não os times da cidade com um quadrangular. Com isso estaria presente todos os torcedores e esportistas da cidade. Está aí o toque aí do Hernando, que acabaria sendo um quadrangular entre Casa, Guarani, Cariri e Campo Grande, né? A ideia aí do Hernando Figueiredo. Obrigado aqui pela audiência. Carlos Levi, o gato do mercado estão nervosos. O torcedor também tirando onda aqui. E Casa vai ter média de 6 mil torcedores por partida, promete o Júlio César. Bom, finalzinho aqui do programa. Deixa eu me trazer aqui
o Jairo Silvino, Hermano Figueiredo, Samuel dos Santos, Paulo Irtone, Daniel Oliveira, essa galera também deixando aqui o recadinho, e a gente agradece demais a esse pessoal que está mandando aqui. Marciano, quero agradecer a você pela presença aqui, boa sorte nesse comando do time do Guarani. A gente sabe que inicialmente é um mandato tampão, né, até o dia 31 de julho, mas desejando boa sorte, que o time do Guarani faça um bom campeonato cearense, quem sabe retornando à elite do nosso futebol. Acho que o lugar do Guarani é na primeira divisão, é buscando vaga na competição nacional, em Campeonato Brasileiro de Série D, indo brigar na Fares Lopes para tentar vaga na Copa do Brasil, enfim. Eu estou acostumado a ver o Guarani sempre brigando na parte de cima, então não gosto de ver o Guarani na segundona, apesar que já trabalhando acompanhei o Leão do Mercado na Série B e com acesso naquela ocasião em 2009. Então desejo a você boa sorte, que você junto com seus companheiros de diretoria consigam levar o Guarani de volta à elite do nosso futebol, tá bom, Marciano? Obrigado, espero ter você outras vezes aqui. Obrigado, Tony, eu que agradeço o espaço, né? Quero agradecer aos nossos torcedores que estão mandando mensagem de apoio, né, confiando no nosso trabalho. Né, a gente só pode garantir que vai fazer a melhor gestão possível, né, organizar a casa e montar o melhor elenco possível, né, dentro das nossas limitações, dentro das nossas condições, né, garantir ao torcedor que o trabalho a gente quer que seja o melhor possível, né, convida a torcida para abraçar também o clube, voltar ao Romeirão, né, a Arena Romeirão, né, torcer pelo Guarani, pela história do Guarani, que é uma nova etapa agora, né, a gente quer que o Leão suba para a Série A. Então, agradecer a todos os patrocinadores, né, que também estão confiando no nosso trabalho, e a gente espera realmente que a gente faça o melhor trabalho possível para colocar o Guarani na Série A, que é o lugar dele, né, que é o clube tradicional aqui do Ceará, eu posso dizer assim, não só do Cariri, mas do estado. Então nós vamos dar nosso melhor e agradecer novamente pelo espaço, e estamos à disposição sempre também para passar informações do nosso Leão do Mercado. Quando tiver algum reforço, dá o toque aqui para a gente divulgar, botar aqui no Instagram, tá certo? E se for lançar realmente o concurso do escudo, avisa para a gente lançar aqui também no canal esses escudos aí do Guarani, para saber qual vai ser o novo escudo. Se definir alguma situação, manda para a gente, tá bom, presidente? Pode deixar que a gente vai passar tudo para vocês. Primeira, olha pessoal, só finalzinho aqui do programa, deixa eu só destacar aqui a nossa enquete. Olha, dá para você ir na enquete, vai no Instagram, Replay com Tony Souza, vai lá e volta na enquete. Olha, a enquete lá está o seguinte, segundo o blog do Camps, a inauguração do Romeirão será combinado Ceará e Fortaleza contra a seleção do Cariri. Você gostou? Essa é a pergunta, sim ou não? Aí votaram sim até agora. 28% votaram que sim, né, que gostaram desse combinado. Já os que votaram não, são 72% votaram não até o momento, uma larga maioria não gostando desse combinado Ceará e Fortaleza com a seleção do Cariri. Lá no feed tem também aqui a foto, tá certo? Inclusive a foto da Arena Romeirão e a foto também do governador Camilo Santana com os presidentes, né, de Ceará e Fortaleza, que segundo Mário Kempis, participaram da reunião que definiu essa questão do jogo de inauguração, juntamente com o vice-presidente da Federação Cearense de Futebol. E lá tem inúmeros comentários, são muitos e muitos comentários. A galera invadiu lá, deixando muitos comentários, e aqui a gente não tem como ler, mas você pode ir lá no Instagram e deixar o recado, tá aí a imagem, né, dessa reunião hoje à tarde, e a galera não gostou mais, já está com quase 100 comentários. A gente botou aqui hoje, no início da noite, pouco antes do programa, a gente abriu esse espaço para que o torcedor pudesse comentar, e aí fica aí, portanto, o espaço para que o torcedor continue comentando. A gente está aqui sempre abrindo espaço para todas as pessoas de forma democrática. E uma coisa é certa, gostaria muito de ver Icasa e Guarani, tenho esperança que durante essa semana ainda seja confirmado esse jogo com ex-atletas, mas independente de qualquer coisa, a gente tem que comemorar esse novo equipamento que está sendo inaugurado aqui em Juazeiro do Norte, vai engrandecer tanto o nosso futebol, como também a questão comercial, atrair também recursos para a região, para o turismo, enfim, eventos. Vai ser muito bacana. Isso aí a gente tem que valorizar realmente esse equipamento. Agora, se puder ter Icasa agora na inauguração, eu acho que vai ser uma cereja do bolo para poder premiar realmente
quem sempre fez o nosso futebol muito forte, que foram os nossos clubes profissionais, em especial os 2 maiores patrimônios, Icasa e Guarani. Então, quem sabe durante essa semana não podemos ter essa confirmação, já que está aqui o presidente Marciano dizendo que vai procurar o França, mandar aí, quem sabe, aí um documento, uma moção lá para o governo do estado, para dizer que Icasa e Guarani topam fazer esse jogo, né, com ex-jogadores, fazer aí um clássico master na inauguração. Quem sabe, de repente, essa iniciativa, o presidente está prometendo aqui, o Marciano, vamos cobrar dele aqui, tomara que dê certo. Com certeza eu acho que o França vai abraçar essa causa, todo mundo quer ver Icasa e Guarani jogando lá na inauguração do Romeirão, tá bom? Deixa eu ver aqui, olha, o Michelin Joelson, ele diz o seguinte: coloque Icasa e Guarani como principal, Campo Grande e Cariri como preliminar ou até mesmo Crato e Barbalha, valorizando os clubes da região. Ceará e Fortaleza já tem privilégio demais, a opinião aqui do Michelin Joelson. Obrigado aqui pela opinião. Galera, infelizmente não dá pra gente acompanhar tudo, tá certo? Agradeço demais a você. Qualquer coisa que tiver, a gente vai estar trazendo aqui no Instagram. Segue a gente aqui no Instagram, Replay com Tony Souza. Se inscreve aqui no canal no YouTube, Replay com Tony Souza, curte, aciona o sininho, compartilha com a galera. Você que chegou, já estava o programa no ar, você pode depois acompanhar, porque o programa fica salvo aqui no YouTube. Agradecer ao site Miséria, nosso grande parceiro, né, o principal site de notícias do interior do Nordeste brasileiro, miséria.com.br. Aproveita e acessa o site Miséria. Agradecer também a galera da Torcida K. Está aqui na tela, miséria.com.br, para você ficar sempre muito bem informado. Também Torcida K. Tem Torcida K na internet, aliás, no site, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, Rádio Torcida K com aplicativo próprio e também na Rádiosnet. E a gente aqui com o nosso canal Replay com Tony Souza no YouTube. Essas imagens do Romeirão tem o vídeo aqui no canal no YouTube, você pode acompanhar, tá certo? Agradecer aqui nos bastidores, Kleber Ferreira, Guto Vital, uma semana abençoada para você. Segunda-feira, esperamos estar diretamente do Romeirão, fazendo a transmissão da inauguração. Aí não vai ter programa segunda-feira, a gente vai estar lá. Se a gente não tiver ao vivo, a gente vai estar gravando tudo para passar depois aqui no YouTube. Mas esperamos estar ao vivo com vocês, com certeza, fazendo essa grande festa de inauguração da nossa Arena Romeirão. E vamos esperar aqui, essa moção aqui do Guarani junto com Icasa, quem sabe não vamos ter o principal clássico do interior cearense, Verdão do Cariri, Leão do Mercado, na inauguração da Arena Romeirão. Eu ainda tenho esperança, tá? Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.